Hoje eu vou falar para você sobre 5 atitudes de pessoas inseguras que vão tirar a sua produtividade. Ao contrário das pessoas autoconfiantes, as inseguras têm um monte de medos, têm medo de tudo e a ansiedade dela tá lá em alta, ou seja, as emoções dela falam mais do que a sua própria racionalidade. Aí o que acaba acontecendo é que a pessoa não faz o que ela deveria ter feito. Então, vem comigo. Alô você, esse é o CoachCast Brasil. Você pode ouvir pelo YouTube, nosso canal, ou pelas maiores e melhores plataformas de podcast que existem no Brasil e no mundo. E também você pode me assistir lá no meu Instagram, @opaulinhosiqueira, que sou eu, o Paulinho Siqueira. Estou aqui para falar para você o que tem de melhor no mundo da produtividade, no mundo do desenvolvimento humano, no mundo do relacionamento, das comunicações e trazer aqui coisas para que você possa ser uma pessoa mais motivada, uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita. Não fazemos milagre e não prometemos o seu dinheiro de volta caso você não tenha sua beleza e não se conforme com ela. O que eu prometo para você é que você pode alcançar o autoconhecimento e não ligar para essas coisas de beleza que falam por aí. Veja por mim. A primeira coisa que atrapalha a pessoa insegura é a timidez. É o medo de se expor, o medo de falhar, o medo do que as outras pessoas vão falar quando ela fizer alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com a minha filha. Ela deu um show aqui em casa, que ela não queria ir na aula de teatro que tem na escolinha dela. A gente já paga a escolinha e a aula de teatro seria, é grátis. Ela precisa ir lá na aula de teatro e ela falou que tem medo de se expor, ela não quer se expor em público. Então eu conversei, bati um papo com ela e ela acabou me convencendo a não ir. Eu falei nessa, eu preciso melhorar nessa minha comunicação com ela para acabar convencê-la. Eu vou usar alguns outros métodos e eu trago aqui o sucesso para você. Agora, um dos pontos que atrapalha a pessoa insegura é realmente a timidez. A timidez atrapalha pra caramba. O medo da pessoa se expor, o medo da pessoa... E sabe o que é o medo? É o medo das outras pessoas. O que as outras pessoas vão achar? O que as pessoas vão falar quando eu falhar? E eu digo pra você, eu não tenho medo nenhum do que você vai achar quando eu errar. Porque eu sei que eu errei e eu já vou me julgar por causa disso. Agora, não tenho medo do seu julgamento. Por isso, eu me arrisco. Por isso eu faço, por isso eu posso, eu mereço. Parece frase motivacional de coaching e de curso de coaching, mas não é bem isso. O que eu quero dizer pra você é que não tenha medo de se arriscar, porque é só fazendo mesmo que você vai conseguir. Então, deixe a timidez de lado e procure ferramentas que vão ajudar você a cuidar dessa timidez. Se precisar, me procura lá no meu Instagram, @opaulinhosiqueira, que eu te dou uma ajuda por lá. Mentoria, claro. Uma outra coisa que atrapalha as pessoas, que é não delegar. Não delegar. Aqui tem 2 pontos que são separados, assim, o não delegar e a assertividade. A assertividade eu vou falar mais pra frente e agora eu vou falar do não delegar. Vou falar não. Por quê? Porque a pessoa insegura, ela quer agradar a todos. Ela quer que todo mundo se sinta bem com ela. Ela quer ser bonzinha, boazinha com todo mundo. E aí ela agrada, não, tudo bem, eu faço essa tarefa aqui também. Ah, não, pode deixar que eu pego a outra tarefa aqui. E vai fazendo tarefa, um monte de coisas. E ela mesmo, ela não cuida de si mesmo. Ela mesmo, ela não trata dela mesma. Ela não vai na clínica de estética que ela mereceria. Ela não vai arrumar a cama dela que ela mereceria. Ou dormir um pouco mais que ela mereceria. Ou trabalhar para ela sobre o que ela gostaria. Ela não faz isso. Por isso, a pessoa insegura muitas vezes não fala não. O terceiro ponto é falta de clareza. Ela não sabe definir metas, não sabe definir os seus objetivos de vida. Ela não consegue ter visão de longo alcance e futuro para aquilo, porque ela está sempre preocupada com o tempo presente, está pagando o incêndio das tarefas que ela tinha que fazer e das tarefas que as outras pessoas jogaram nas costas dela para ela poder fazer. Por isso, gente, treine as pessoas, treine seus filhos, treine você mesmo para você ser uma pessoa segura e saber o que fazer e definir as suas clarezas, ter clareza de método, de objetivo. E se você quer definir seus objetivos com clareza, você quer se tornar uma pessoa mais produtiva e fazer uma produtividade que funciona para você, aqui no YouTube e lá no meu Instagram tem um link pro curso Produtividade Funcional, que é mais barato do que uma pizza por mês, gente. É mais barato que uma saidinha com a família no final de semana, apenas R$12,19,70. Clica no link aqui, corre pra lá, eu tô te esperando mas espera terminar o podcast, o episódio. Espera terminar o episódio.
Esperou? O quarto ponto é que a pessoa insegura, e isso até é uma coisa controversa, viu? A pessoa insegura, muitas vezes, ela não pede ajuda, não. Não. E isso é algo que foi ensinado pra gente, que o homem não pede ajuda. Você parar no trânsito. Você parar no trânsito pra perguntar onde que é a rua, você é homem, você tem que se virar. Isso é uma coisa de pessoa autoconfiante, a pessoa saber, porque ela tem que saber quando ela precisa de ajuda, quando ela não sabe, ela precisa saber isso, ela precisa delegar, ela precisa entregar pra pessoa aquilo que ela precisa entregar. E a camarada lá acha que não precisa de ajuda não. Não vai no hospital, não vai no médico pra ver a tosse que tá, não vai pra ver a dorzinha que tá no coração, e acha que não precisa de ajuda, e de repente a pessoa dá um piripaque, morre, ou acaba se estrumbicando porque a produtividade foi embora, porque no final de semana vai ter que trabalhar, porque isso, porque aquilo, e quando você vê, você tá em burnout, tendo crises de ansiedade gravíssimas, achando que porque você não precisa de ajuda, mas tudo isso é por causa da sua insegurança. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que já tem essas 4, que tem todas essas 4, e agora imagina a quinta, que é a falta da assertividade. É uma coisinha pequenininha que ela deveria explicar e ela faz uma montanha, cria todo um storytelling e conta uma história. Parece o Tolkien criando lá aquele segundo filme dele, que era um livro desse tamanho, criou 3 filmes de um livrinho pequenininho, tá? Contou toda uma história assim e tal. E geralmente as pessoas extrovertidas, elas não são assertivas. Eu sei porque eu sou assim, mas a gente precisa dosar aquilo e precisamos dosar o foco, porque podemos passar por inseguros. E a falta de assertividade, ela se mostra no seguinte: eu quero falar para que você não possa falar, para que você não precise falar, porque tudo que eu falar, e se eu ouvir você falar, de repente eu vou notar que eu tô errado, e você está me julgando, e eu vou pensar, o que tá acontecendo com a minha vida, e essa pessoa tá falando, e eu vou me sentir coagido. Muitas vezes, a pessoa insegura é assim. Você se identificou com alguma dessas? A timidez, ou falar não, a dúvida de metas e de objetivos, não pedir ajuda, não ser assertiva. Você se identificou com alguma dessas questões? Então comenta comigo lá no YouTube e comenta também lá no meu Instagram, @opaulinhosiqueira, que sou eu. Um abraço a todos e vamos juntos! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.